Capítulo 7. A responsabilidade de uma irmã. Devo fazer isso por você? Foi uma sugestão gentil. Intimidado pela voz firme e inabalável de Najak, a garganta de Kronk apertou. Suas pernas musculosas, tonificadas por muitas horas de treinamento, tremia. Kronk, o que está fazendo? Não se contenha, deixe apenas fazer isso. Atrás dele, seu bando o incitou. Um barulho agudo perfurou as orelhas de Kronk e invadiu sua mente. A mão de Najak estava segurando levemente o pulso de Kronk, mas ele estava preparado para quebrá-lo se necessário. Kronk sentiu isso com todo o seu corpo. Enzi, que sabia melhor do que ninguém o que Kronk estava sentindo, contorceu o pé. Descontente com o fato de que ele não podia reagir a nada disso, ele murmurou na língua deles. Ah, não podemos nem usar nossos poderes corretamente contra os humanos. Enzi, faça alguma coisa. Você vai ficar aí parado? Tail não entendeu completamente a situação em questão, mas o comportamento incomum de Najak o assustou. Ao contrário de Tail, Enzi estava olhando indiferentemente para o céu, completamente calmo. Como que? Você sabe que eu não posso segurar Najak mesmo se eu quisesse. Enzi respondeu apaticamente ao pânico de Tail. Najak não ia ouvi-lo, mas mais importante, ele era inteligente o suficiente para não causar nenhum problema no primeiro dia de aula. Me solte! Kronk, que estava congelado, finalmente encontrou sua voz. Oh, desculpe, disse Najak, soando arrependido, mas não parecendo assim. Najak lentamente soltou o punho de Kronk, levantando sua grande mão enquanto se desculpava educadamente. Kronk hesitou. Ele não esperava um pedido de desculpa de Najak nessa situação. Raiva e sede de vingança brilhavam em seus olhos. Alguém ia pagar pelo constrangimento que sentiu. Ninguém me insulta na frente do meu grupo. Os olhos de Kronk queimaram de raiva. Mas Najak não foi afetado. Ele apenas inspecionou o pulso de Kronk com gentileza e preocupação. Doeu? Desculpe, eu estava tentando ser cuidadoso, mas fiquei confuso. Najak jogou o orgulho de Kronk no chão e pisoteou nele. Najak podia ouvir a aranha rastejando para cima e para baixo pelas pernas da mesa do telhado. Ele podia até ouvir as asas tristes de uma borboleta presa em uma teia. Ele ouvia os sons mais pequenos com perfeita clareza. Isso significava que ele estava em alerta máximo. Najak teve que ficar escondido entre os humanos e não podia chamar atenção. No entanto, aqui estava ele, já em confronto com outras pessoas. Para Najak, que sempre se esforçou por ordem, isso foi cansativo. Ele olhou para Khan, que estava em frente a ele. Seus irmãos já lhe deram problema suficiente. Najak não precisava de mais problema. É melhor vocês tomarem cuidado. Eles ouviram Kronk apertar os dentes. Ok, obrigado pelo aviso. Najak respondeu com seriedade. Kronk enfiou o pulso cerrado no bolso e se virou. Enquanto ele recua sem incidente, Theo fica atrás dele, perguntando com entusiasmo. Kronk, você só vai embora? Você só vai deixá-los assim? Cala a boca! Kronk gritou com Theo. Nenhum deles sabia. Eles não experimentaram o que ele tinha acabado de passar. Os ombros de Kronk tremeram. Ele se sentiu preso em um turbilhão de emoção que não sabia como lidar. Kronk prometeu fazê-lo pagar por fazê-lo se sentir como uma presa fraca presa em uma teia estranha. Theo se acalmou com a explosão de Kronk, mas manteve os olhos em Khan e nos alunos transferidos. Ele os olhou não tanto com medo, mas com uma estranha curiosidade. Theo estava tentando avaliar a situação para entender o que tinha acabado de acontecer. Somente quando Kronk e seu bando saíram do telhado e finalmente estava fora de vista, Khan relaxou seus ombros rígidos. Khan, você está bem? Mika estava preocupada com Khan. A cor havia drenado do rosto dele. Antes que Khan pudesse reunir qualquer resposta, uma sombra apareceu na frente dos dois e Najak ficou silenciosamente diante deles. Khan. A voz gentil de Najak fez Khan ficar nervoso. Najak tinha um talento especial para fazer coisas desconhecidas com facilidade. Por que você não fez nada? Foi uma estranha repreensão. Não havia nenhuma razão real para Khan ajudar Tail, mas ele claramente hesitou por algum motivo. Era verdade. Por que Khan hesitou? Até agora, Khan não tinha feito ou escolhido nada. Gira estava preparado para trocar sua vida por seus irmãos, e Tail não podia imaginar a vida sem sua família. Mesmo o individualista não hesitaria em fazer algo desonroso para salvar sua irmã ou sua família. Até agora, os irmãos sempre agiam de acordo com suas escolhas.
Mas para Khan, proteger alguém significava escolher não agir. Najak não queria julgar se isso era certo ou errado. Ele simplesmente estava curioso. A boca de Najak de repente parecia incrivelmente seca e desconfortável, como se ele estivesse mastigando cacos de vidro. Ele queria falar em um tom não repreensivo, mas havia visto Tail sofrer por razões que não conhecia. O Najak normalmente racional não podia deixar de deixar alguma das suas emoções colorir seu tom. Talvez tenha sido algum tipo de complexo de inferioridade. A pergunta de Najak fez Khan se sentir como se isso fosse tudo culpa dele. Eu não suporto ver nenhum dos meus irmãos em perigo, disse Najak, e ele quis dizer isso. E ele não estava se referindo apenas a situação como essa com Kronk. Ele sabia que se suas identidades reais fossem descobertas, os vampiros os rastreariam muito mais rápido e que Giri temia se tornaria realidade. Najak nunca esqueceria do momento terrível que ele suportou com seu irmão Tail. Nenhum deles falou disso, mas ambos se lembravam claramente das suas entranhas sendo arrancadas e do sangue que jorrou. O perigo a que Najak se referiu incluiu em situações violentas e aterrorizantes nessa ordem. Se eles não fossem cuidadosos, poderia desaparecer sem deixar vestígio e seu sangue poderia ser vendido para vampiros, ou eles poderiam acabar descartados em algum lugar com sua carne apodrecendo. Todas as possibilidades piscaram diante dos olhos de Najak como se estivesse realmente acontecendo. Tais pensamentos o fizeram sofrer terrivelmente, e ele não conseguia apagar ou escapar dessas memórias, e às vezes a vida se tornava insuportável por causa disso. Esse foi o caso de todos os irmãos, não apenas de Najak. A solidariedade dessas memórias os uniu em uma família forte. Najak não conseguia imaginar como continuaria se algum dos seus irmãos estivesse em perigo. Eu... Kano começou com sua voz tremendo. Ele queria dizer algo, mas não conseguiu fazê-lo. Ele sabia que tudo o que dissesse seria uma desculpa. Ele seria apenas mentira inteligente para se proteger. Se você não vai fazer nada, então finja que não viu nada. Você estaria melhor, pelo menos. Disse Najak, percebendo que Kano ia responder, então se virou para ir embora. Mika, que se encontrou entre os estudantes transferidos e Khan, correu atrás de Najak. Khan! Ela chorou desesperadamente enquanto Najak estava prestes a descer o degrau. Tudo bem. Najak respondeu com um aceno uniforme e explosão de emoção de Mika. Najak se perguntou por que ela falou por Khan, mas Mika ignorou seu olhar. Ela fez um pequeno punho. A palma da sua mão estava úmida e suada. As pessoas o chamavam de sem cérebro e os criticavam, mas simplesmente não era verdade. Não importa o que alguém dissesse, Khan tinha muito amor nele e ele ansiava por conexão. Mika tinha certeza disso. Khan está fazendo o seu melhor da única maneira que ele sabe. Tudo bem, disse Najak novamente despreocupado. Najak se virou lentamente e estava prestes a descer. A vida de todos é difícil de alguma forma, disse ele. Não havia nenhuma pitada de simpatia no comentário silencioso de Najak. A porta de repente fechou. Giri estava no primeiro andar da pousada consertando a mesa a pedido de Simão e Joana. Ele levantou a cabeça para ver de onde veio o barulho. Ele pensou que provavelmente era o Enzi ou o desajeitado Tail, mas era Najak, que geralmente era cuidadoso e calmo. Deve ter havido uma briga. Tail estava batendo os pés e Enzi seguiu atrás de Najak. Ambos tinham expressão sombria. Quando eu não estou lá, você é o líder. Não se esqueça, você tem que proteger seus irmãos. Najak apertou os lábios juntos. Ele quase não cumpriu essa promessa. Giri não forçou nada a Najak, nem queria sobrecarregá-lo. Ele simplesmente confiou nele. Giri sempre foi a rocha deles, e Najak se perguntou se ele tinha o que seria necessário para substituir Giri quando a hora chegasse. Eles eram meros humanos, mas os irmãos não podiam prejudicá-lo, pois isso traria perigo. Os lobisomens simplesmente tinham que suportar toda e qualquer provação humana. Mesmo que fosse empurrado e chutado, eles não podiam reagir. Essa era a responsabilidade que eles tinham. Por que você está me culpando? Você está dizendo que é minha culpa que Tail se meteu em problema? Izzy discutiu com Najak e sua voz cheia de ressentimento. Foi culpa dos humanos. Por que eu estou com problema? Você é o único que reagiu precipitado primeiro, Enzi. Ah, sério? É por isso que você quase quebrou o pulso de Kronk? Que gracioso da sua parte. Não seja sarcástico comigo. Foi melhor do que deixar Tail apanhar. Já não ia fazer nada mesmo. Não é como se os humanos fossem realmente machucar Tail. Você poderia ter lidado com isso silenciosamente mais tarde, Enzi. A voz de Najak era baixa e firme, e Izzy não teve escolha a não ser recuar.
Najak sabia. O ser humano nunca seria capaz de realmente machucar um lobisomem. Mas isso causaria outro tipo de dor. Por que vocês dois estão brigando de novo? Aconteceu alguma coisa na escola? Gil imediatamente notou que o humor entre eles era diferente. Todos eles estavam juntos há muito tempo, então ele facilmente entendeu as coisas. O príncipe Najak não aprova meus métodos humildes, disse Enzi sarcasticamente. Mas Najak não reagiu. Do que você está falando? Mas nenhum deles notou mais Giri. Com sua mão na maçaneta da porta do segundo andar, Najak apontou calmamente o erro de Enzi. Você perguntar ao Khan sobre lobisomem é provavelmente a coisa mais estúpida que você já fez. Ha! Parece que você nem sabe nada sobre mim e sobre as coisas que eu fiz. Não estaria surpreso. Vocês dois parem. Eu entendo que as emoções estão altas agora, mas vocês têm que lutar como criança. E Najak, eu pensei que você seria melhor do que isso. Giri entrou. O irmão mais velho geralmente assume a culpa. Isso também se aplica aos lobisomens. Geralmente as coisas eram assim, mas o peso da responsabilidade era diferente entre os irmãos. Era natural que Giri criticasse Najak. Najak respirou fundo e olhou para Enzi. Najak sabia que tinha lutado para lidar com suas emoções corretamente hoje. Najak chamou Giri enquanto Najak abriu a porta. Depois de ouvir o argumento deles, ficou claro que Khan estava no centro disso. Mas como ele não estava em posição de falar, ele não pôde deixar de perguntar. Como Khan parecia? Muito frustrado. Viu a resposta irritada de Najak. Ele então saiu, fechando a porta atrás dele. Giri suspirou. O tom de Najak era amargo e hostil, o que era bastante comum.